Olá, meus alunos, estamos aqui de volta para mais um encontro com vocês, certo? Por favor, peguem o livro 2, o livro de português, e nós vamos dar início ao nosso novo conteúdo de português. Temos aí a opinião no cartoon, certo? É um gênero textual diferente do que nós estamos acostumados com relação à narração, a uma dissertação. E ele traz assim a imagem e o cartunista faz ironias a comportamentos da sociedade ou algo que uma pessoa fez. Então nós temos aí, lembrando a vocês que é na página 38, certo? O livro de português, página 38. O texto acima retrata duas atividades típicas de uma festa junina tradicional, o pau de sebo e a quadrilha. O pau de sebo é um mastro, geralmente muito alto, untado com sebo, que torna bastante escorregadio. O objetivo da brincadeira é escalar até o topo dele. Para a quadrilha são usadas várias canções, mas uma das mais famosas é aquela em que o locutor da quadrilha, repentinamente, durante a dança, chama: olha a cobra, olha a chuva. Depois que os participantes se assustam, ele dá um novo aviso: é mentira. Agora analise o cartoon, depois converse com seus familiares, certo? Porque você não vai poder conversar com seus colegas, sobre o que foi mostrado aí no cartoon, que o tornou engraçado. Então, veja aí, que tem aí a imagem de um homem, né, um caipira subindo no pau de sebo, e temos aí vamos dizer assim, um matuto, né, um membro de uma quadrilha, que está seguindo os comandos lá do quadrilheiro, que é a pessoa do locutor, onde ele diz: olha a cobra, é mentira, e todo mundo cai na risada. Então, veja só, o cartunista, a apresentação do cartoon, ele faz como se fosse uma história em quadrinhos. Só que a história em quadrinho a gente tem vários quadros, que é uma sequência da história. Já o cartoon não, ele é apresentado somente dentro de um quadro. E o que o autor faz desses cartoons? Ele coloca muitas doses exageradas de ironia, de crítica a uma situação vivenciada. E as pessoas que elaboram esses cartoons são chamados de cartunistas, certo? E veja só, aí temos aí, o cartoon é um texto que, com base em uma ilustração, expõe uma situação do cotidiano de uma cidade. É bastante usado no campo jornalístico e pode aliar o texto escrito à imagem. Então, veja só, além da linguagem verbal, certo, que é o texto presente aí na ilustração, vamos ter esses personagens aí criados, e geralmente ele faz assim a caricatura dos personagens de acordo com a pessoa a quem ele está ironizando, certo? Geralmente bota os olhos grandes, o nariz grande, para se tornar mais engraçado para o leitor, certo? Agora, nesse momento, vocês vão lá colocar na ficha que temos lá uma atividade, certo? Vocês colocam na página 19, ok? Vamos lá, prosseguindo para a nossa ficha. Temos aí, certo, a atividade na ficha de português, na página 19, né, onde tem a imagem aí de um varal com roupas, certo? E tem aí o menino e a senhora. Então, temos aí, observe o cartoon abaixo. Em sua opinião, por qual motivo a mulher mostrou o cartão vermelho para o menino? O que ela quis dizer aí? O que foi que ocorreu? O menino, jogando a bola, acertou no lençol e sujou o lençol que estava ali, né? Então, no jogo de futebol, quando você comete uma falta, né, e que é muito grave, o juiz apresenta lá o cartão vermelho. E como o menino estava jogando bola, a senhora apresentou esse cartão vermelho para ele porque ele cometeu um erro gravíssimo, que foi sujar a roupa que já estava limpa.
Na letra B, escreva abaixo qual foi sua impressão sobre o cartoon. Então, aí você vai dizer o que você achou, né? Por se você achou interessante ou não, o porquê. Então, aí vocês vão colocar a opinião de vocês. Na letra C, temos aí, podemos observar que no cartoon aparecem vários elementos. Entre eles, tem aí a bola, o varal, o menino, a mulher, a grama, e o cartão vermelho. Se usarmos o diminutivo para nomear esses elementos, como eles ficariam escritos? Então, lembre-se que o diminutivo a gente vai fazer a terminação, vai utilizar, desculpe, a terminação inho, ou inha, zinho, ozinha. Então, aí, se eu tenho bola e quero usar o diminutivo, lembre-se que o diminutivo ele é usado o quê? Para expressar uma coisa pequena, né, muito pequena, com relação ao seu tamanho normal. Então, se eu tenho bola, bolinha, varal, varalzinho, mulher, mulherzinha, grama, graminha. Então, vocês vão usar a terminação inho ou inha. Lembrando a vocês que inho eu vou utilizar para o gênero masculino e inha para o gênero feminino. Então, tem que haver essa concordância aí na questão do diminutivo, certo? Ele vai concordar em gênero e número com o substantivo. Então, eu não posso colocar, se bola é feminino, eu não posso utilizar zinho, eu não vou dizer bolinho, né? Não tem como, é bolinha. Então, lembre das terminações inho ou inha, zinho ou zinha. Na página 20, continuando aí, certo? Só um minuto, continuando com a ficha, vocês vão colocar lá na ficha, na página 20, certo? E temos aí uma sugestão aí de uma atividade para vocês. Vamos ver qual é essa sugestão aí na questão 2. Temos aí, escolha um assunto que seja do seu interesse e escreva sua opinião sobre ele. Use um argumento que dê credibilidade ao seu texto, ou seja, que defenda de forma clara o seu ponto de vista. Em seguida, peça a um colega ou um familiar que escreva a opinião dele sobre o mesmo tema. Ao final, compare as opiniões e apresente as semelhanças e as diferenças aos nossos colegas. Então, veja só, meus amores, infelizmente a gente não vai poder fazer essa troca de informações com os coleguinhas de vocês, porque não estamos na nossa escola, mas vocês farão aí com os seus familiares, pode fazer com o papai ou a mamãe, certo? E vocês vão fazer o quê? Escolher um tema, né? Vai propor um tema e depois cada um fará dar a sua opinião sobre o tema. Então, vai fazer separadamente. Vocês, entre si, escolhem um tema que vocês vão usar de um argumento, né? Lembre-se que é um texto de opinião, e o texto de opinião é aquele onde o autor expõe a sua ideia e vai fazer argumentos, vai relatar argumentos para convencer o leitor a concordar com ele. Então, primeiro vocês entram em consenso entre si, escolhe o tema. Pronto, escolheu o tema, aí você, aluno, escreve lá a sua opinião sobre o tema. E o papai ou a mamãe escreve à parte, em uma folha, a opinião dele sobre o tema. E por último, vocês farão o quê? Cada um vai ouvir a opinião do outro, certo? Aí aqui nessa parte onde tem sua opinião, você coloca a sua opinião. E logo abaixo, onde tem a opinião de um colega ou familiar, vai ser a opinião do papai ou da mamãe. Tudo bem? Então, essa aí foi a nossa aula de língua portuguesa. E agora nós vamos passar para outro momento de nossa aula, que será a aula de geografia, certo? Então, vocês peguem aí o livro de geografia de vocês, lembrando que é o livro 2, abram na página 184. Então, temos aí a página 184, dando continuidade ao assunto que nós vimos, que é a questão das heranças que nós obtivemos, né, dos povos que vieram aqui para o Brasil,
certo? Nós sabemos que assim o Brasil ele é formado por vários povos, teve heranças, culturas, né, deixadas por vários povos. A princípio pelos indígenas que já moravam aqui, depois com a chegada dos portugueses para a colonização do Brasil, tivemos aí os negros africanos que foram trazidos da África para trabalhar aqui. E após, né, a abolição da escravatura, nós tivemos assim a chegada dos imigrantes, né? E os imigrantes eles vieram de várias partes do mundo. Nós tivemos japoneses, holandeses, sírios, alemães. Então cada um veio aqui para o Brasil e aqui foi deixado um pouquinho de sua cultura, com relação a vocabulário, nas comidas, danças, a questão do desenvolvimento agrícola. Então, cada um veio aqui e deixou sua contribuição. Então, por isso que nós falamos que o Brasil é um país de miscigenação, né? Então, nós recebemos várias etnias, né? E se agregaram e deram a formação do povo brasileiro. Então, nós temos aí na página 184, a princípio temos lá latinos americanos. Oficialmente, imigrantes latino-americanos para o Brasil, provenientes de países como Bolívia, Haiti, Venezuela e mais recente que os outros citados anteriormente. Esses imigrantes têm vindo para o Brasil em busca de melhores condições de vida, como é o caso dos venezuelanos, que saem do seu país de origem por causa da grave instabilidade política e econômica. Então aí a Venezuela, né, é um país próximo, né, ao Brasil, né, e eles lá estão vivendo uma situação muito difícil, né, questão política e econômica, e muitas famílias tentam sair de lá, do seu país de origem, para o Brasil, que fica próximo, para tentar uma melhor qualidade de vida, né, para a sua família. Então aí eles acabam chegando aqui no Brasil e infelizmente às vezes não dá certo, porque também nós temos vivenciado uma situação econômica também um pouco difícil. E temos aí herança dos imigrantes. Muitos costumes e influências culturais da população brasileira foram herdados dos imigrantes que para cá se deslocaram, desde os indígenas, como se observa a seguir. Então, assim, como eu falei para vocês, a princípio, o primeiro povo que convivia aqui no país foi os indígenas, que eles já moravam aqui há bastante tempo. E depois chegaram os portugueses e outros povos. Então, assim, dos indígenas nós herdamos o quê? O hábito de dormir em redes, de andar descalço, de tomar banho todos os dias, né? Coisas relacionadas à nossa comida. A questão da tapioca, do milho, tudo isso foi herança deixada pelos indígenas. Dos portugueses, nós herdamos o que? A língua, né? A língua portuguesa falada em nosso país e a religião católica, né? Lembre que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, eles vieram acompanhados de padres jesuítas que tentaram catequizar os índios, né? E convencê-los a receber, a ter fé em Deus, né, a questão da religião católica, quiseram introduzir isso aos indígenas, mas eles não aceitaram, porque eles tinham seus deuses, fenômenos da natureza, que para eles, assim, o sol, a lua, o raio, o trovão, eram deuses e que davam proteção a eles, certo? Aí temos aí, herdamos dos africanos, a capoeira, praticada em todo o Brasil, né, que é um esporte, né, praticado por muita gente, como também a religião do candomblé. Na alimentação, destacam-se aí a feijoada, o acarajé, a pamonha. Na música temos aí o samba, o maracatu. Então, assim, os africanos devem também sua contribuição, né, eles teve uma passagem, assim, muito sofrida aqui no nosso país, que foi na época da escravidão, que eles faziam trabalhos forçados, e foi submetido
a castigos, né, a viver de maneira muito assim desumana, mas deixaram suas contribuições, né, como a feijoada, acarajé. Então tudo isso são heranças deixadas pelos negros africanos. E temos os italianos, né? Os italianos a gente lembra logo de massa, né? Os italianos também vieram aqui logo após a escravidão, o término da escravidão. O presidente na época começou a fazer divulgação, incentivando para que imigrantes viessem ao nosso país, né, e dizendo que aqui ele ia ter uma vida boa, né, ia conseguir um pedaço de terra. Então todos os imigrantes vieram na ilusão que aqui eles iam ficar ricos, que no nosso país eles iriam ficar ricos, mas isso não aconteceu, né, gente? Então aí os italianos foi a questão de tomar vinho, de tomar café, a questão das massas, né, de pizza, espaguete, tudo isso foi herança dos italianos. Dos alemães, herdamos a religião protestante, que é a religião evangélica. Isso aí foi difundido pelos alemães quando chegaram aqui. A questão de cultivar trigo, criar porcos, né? E também na alimentação destacam-se a carne de porco, né, que serve de base para diversos pratos, né, dos alemães, joelho de porco, batata e salsicha. Então tudo isso aí foi herança deixada pelos alemães. E os japoneses já foi assim, povos que vieram muito tempo depois, foram os últimos povos, os últimos imigrantes a chegarem aqui. Os japoneses trouxeram a religião budista, o uso do bambu como artesanato, né, aquela árvore chamada bonsai, que é aquela árvore pequenininha, muito bonitinha ela, e o consumo das comidas como o sushi, né, que hoje está assim muito alto, as pessoas apreciam muito, né, tem uma variação no cardápio aí do sushi, a questão do bambu, de fazer artesanatos, quadros, porta-joias, diversos objetos com essa madeira. Então, isso aí foi introduzido pelos japoneses, né? Foi eles que trouxeram essa cultura da árvore bonsai, do uso do bambu para fazer diversos objetos, certo? Então, nós vamos agora para a ficha, né, onde nós vamos praticar os conhecimentos que foram passados para vocês com relação às heranças dos imigrantes. Então vocês vão lá na ficha e colocam, por favor, na página 99, certo? Da ficha de vocês, por favor. E lá nós vamos ter a primeira questão. Temos lá a questão de número... A primeira questão aí nós temos um caça-palavras, né? Que vocês gostam muito, é bem divertido, interessante. Aí temos aí, encontre no caça-palavras o nome de outros povos que contribuíram para a diversidade da população brasileira. Então, assim, como nós vimos, quais foram os povos? Foram os italianos, alemães, holandeses, poloneses, os latinos-americanos, italianos. Então, aí vocês vão procurar no caça-palavra o nome desses povos aí que eu acabei de citar para vocês. Na segunda questão, temos aí, utilize as palavras que encontrou na atividade anterior e complete as frases. Então vão ser o que? As palavras encontradas lá no caça-palavras, que foram japoneses, poloneses, holandeses, alemães, latinos-americanos e italianos. Então, conforme as informações que tem aí nessas afirmações, vocês vão completar com o nome desses imigrantes. Então, na letra A temos aí, os tracinhos chegaram ao Brasil em 1818 e foram para São Paulo e depois aos estados da região sul do Brasil. Então, assim, cada imigrantes, quando desembarcaram aqui no Brasil, eles, assim, ficaram em determinados estados, determinadas regiões. Então, na região sul, nós temos uma grande predominância de holandeses,
até os habitantes de lá possuem essa característica muito direcionada aos alemães, são a pele clara, olhos azuis, cabelos louros. Então, há uma grande concentração de descendentes alemães. Na letra B tem os imigrantes, tracinho, vieram trabalhar em lavouras de café. Os que chegaram no país saíram de regiões norte e sul de seu país de origem, né? Então foram os italianos. Os italianos deram uma contribuição muito grande com relação também que trabalharam nas indústrias, né? E vieram aqui e trabalharam também na lavoura do café, certo? Na letra C temos lá os tracinhos fundaram suas primeiras colônias em Curitiba, certo? No Paraná. Na letra D, dentre o grupo podemos destacar os bolivianos e os haitianos e os venezuelanos. Então, são o quê? São os latino-americanos, certo, gente? Porque eles vieram da América. Então, esse pessoal da América, muitos autores costumam chamar de latino-americanos. Então, aí são inseridos nesse grupo aí os venezuelanos, mexicanos, haitianos, bolivianos, certo? Aí chamamos de latinos-americanos. Então, assim, vocês farão tudo, vão colocar aí o nome desses imigrantes de acordo com os nomes que foram lá encontrados no caça-palavra, certo? Então, nós temos aí na página 100, né, nossa última atividade, aí temos a página 100, que temos aí, vocês vão ligar, né, a palavra à imagem. Então, temos aí 3, relacione a coluna da direita com a da esquerda e liga o nome do povo que contribuiu para a formação da população brasileira ao tipo de herança. Então, eu tenho aí, nesses retângulos coloridos, eu tenho vários tipos de imigrantes, alemães, japoneses, italianos, africanos, portugueses e indígenas. E na coluna do lado direito eu tenho algumas ilustrações mostrando algum tipo de trabalho ou comida. Então, vocês vão relacionar essas ilustrações ao nome dos imigrantes. Então, na primeira ilustração, eu tenho lá uma criança tomando banho, né? Tá lá na banheira, se ensaboando e tem tomando banho todos os dias. De quem herdamos essa questão de tomar banhos todos os dias? Foram dos indígenas, né? Na segunda ilustração, temos aí a roda de capoeira, as crianças, né, praticando aí a capoeira, que foram deixadas pelos africanos. Na terceira ilustração, temos aí cultivar o trigo. O cultivo do trigo foi trazido pelos alemães, certo? Então, lá na região sul, tem uma grande quantidade de plantação de trigo, né? E tá, a concentração maior lá são dos imigrantes alemães. Na quarta ilustração, temos aí o sushi, né, que é um prato muito apreciado hoje em dia e foi trazido pelos japoneses. Inclusive em São Paulo tem um bairro chamado Liberdade e nesse bairro há a maior concentração de famílias japonesas, certo? O bairro da Liberdade, tem uma grande quantidade de japoneses nesse bairro em São Paulo. Na outra ilustração, temos aí uma pizza, né? Quem não gosta de pizza, né? Temos vários sabores. Então, essa questão da massa foram trazidas pelos italianos. E aí, na última imagem, tem uma menininha aí, certo? E essa imagem retrata um costume, uma herança deixada pelos portugueses, certo? Espero que tenha sido proveitosa a explicação da tia, que eu tenha deixado bem claro conteúdos, que vocês respondam às atividades aí que foi determinadas e veremos no nosso próximo encontro, ok? Um beijo para todos vocês. Veja só, meus amores, nós vamos agora dar início à nossa aula de ciências. Peço a você que peguem, por favor, o livro 2, o livro de ciências, e abram na página 150, certo? E nós temos aí o assunto decompositores. Então, assim, vocês já têm um certo conhecimento
desse assunto, porque desde que começamos a falar sobre cadeia alimentar, temos falado muito em seres produtores, decompositores e consumidores. Então, veja só, temos aí, nas cadeias alimentares, o último nível trófico é ocupado pelos organismos decompositores. Porque os decompositores ocupam o último nível trófico da cadeia alimentar. Qual é a importância deles para o ecossistema? Os decompositores são chamados assim porque eles decompõem a matéria orgânica morta e devolvem os nutrientes que existem nessa matéria para o ambiente. Em outras palavras, os decompositores são capazes de devolver os blocos de matéria para construir outros organismos. Com isso, os decompositores promovem a ciclagem dos nutrientes da natureza. Então, veja só, os compositores, eles são responsáveis vamos dizer assim, fazer uma reciclagem da matéria morta. Então, quando ali os vegetais morrem, que fica aquelas folhas secas, ou um animal morre, então os decompositores vão agir ali, naquela matéria orgânica morta que não tem mais vida, mas que é dali que esses seres decompositores se alimentam. Então, ele absorve os nutrientes que eles precisam daquela matéria morta e devolve ao ecossistema substâncias, nutrientes que os vegetais vão precisar. Porque nós sabemos que através das raízes dos vegetais, que elas retiram do solo o quê? A água, os sais minerais e nutrientes que precisam para se desenvolver, que vão até as outras partes da planta. Então, essa ciclagem aí que ele fala, o autor fala quando ele diz assim, a ciclagem dos nutrientes da natureza é o quê? Uma alternativa para recompor a fertilidade do solo, certo? Então, esse ciclo aí, essa ciclagem de nutrientes é o quê? É uma alternativa, certo? Para promover a fertilidade do solo. Então, os decompositores vão lá, agem nessa matéria orgânica morta, retira o que eles precisam, porque eles se alimentam dessa matéria morta e devolvem aos solos os nutrientes que eles precisam, naquela parte superficial dos solos, porque a gente tem lá várias camadas no solo, Temos as mais profundas, onde estão localizados os lençóis freáticos, e temos a parte superficial. Então, nessa parte superficial é que os decompositores vão promover para devolver ao solo esses nutrientes que eles precisam. E nós sabemos que os decompositores são as bactérias e os fungos que agem aí sobre essa matéria morta. Então, os decompositores, eles têm grande importância, que tem alguns autores até que dizem que ele faz a faxina no meio ambiente, ele faz a limpeza, a limpeza da matéria morta. Então, eles o que? Eles absorvem, tiram tudo dali que eles querem dessa matéria morta e devolvem os nutrientes ao solo para que se renove, se comece um novo ciclo, Porque o ciclo, ele nunca se acaba. É assim, inicia um ciclo, fecha, depois inicia-se outro e aí vai. É sempre constante, sempre em movimento esse processo na natureza, certo? Então, vamos agora para a página seguinte, que é a página 151, vamos dar continuidade aí sobre esse assunto. Então, nós temos aí o ciclo da matéria, certo? Ciclo da matéria, livro 2, certo? Página 151, vocês coloquem aí, nós temos aí, ciclo da matéria. O processo de decomposição é a reciclagem natural da natureza. Os fungos e as bactérias retiram elementos químicos da matéria morta e os devolvem ao ambiente. Esses elementos que voltaram ao ambiente são normalmente depositados no solo e podem ser utilizados novamente como nutrientes de vegetais vivos. Esse é o ciclo da matéria na natureza. Então, veja só, é o que eu acabei de falar para vocês, Os decompositores, ele faz a reciclagem na natureza, Eles pegam aquela matéria orgânica morta, tiram os nutrientes que ele precisa e devolvem à natureza os nutrientes que o solo precisa
para que os vegetais se desenvolvam. Então, veja na ilustração, nós temos aí, tem aí o que? Uma árvore morta, né? Ela está sem vida. Aí o que vai acontecer? Os decompositores vão agir aí nessa matéria morta e depois eles vão disponibilizar os nutrientes para o solo. E aí essa árvore, essa planta vai reaproveitar esses nutrientes que estão aí, que foram devolvidos ao solo. Então veja que é um ciclo que é em constante movimento, né? Uma planta morreu, ficou sem vida, tá ali aquela matéria morta, os decompositores vêm, retira toda a matéria que ele precisa, devolve esses nutrientes novamente para o solo, né? E aí uma nova planta vem, retira do solo os sais minerais e os nutrientes de água que ela precisa para dar início ao seu ciclo de vida. Prosseguindo, nós temos aí, por meio da decomposição, os fungos e as bactérias devolvem para o ambiente elementos importantes, como o carbono e o nitrogênio, que participam da composição dos organismos animais e vegetais que não estão mais vivos. Muitos elementos são devolvidos pelos decompositores ao ambiente na forma inorgânica, ou seja, de modo que os consumidores não conseguem aproveitar. Aí entra o papel dos produtores, que transformam a matéria inorgânica em matéria orgânica por meio da fotossíntese. Então, o que acontece? Ao haver essa troca, né, desses elementos aí, né, que nós sabemos que a planta faz esse processo de fotossíntese, né, onde ela retira o gás carbônico do ambiente, né, e devolve o gás oxigênio, né, onde essa grande importância desse trabalho aí da planta se dá nas folhas, né? A parte da planta na folha que se dá essas trocas gasosas e ocorre esse processo da fotossíntese. E para que haja esse processo da fotossíntese, a planta vai precisar de luz e calor do sol, vai precisar dos nutrientes, de sais minerais, da água, né? E retira o gás carbônico existente no ambiente e depois ela devolve o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, precisamos para sobreviver, né? Então, por isso que deve existir a preservação das florestas, né? Porque a gente precisa das plantas, dos vegetais, para que façam essas trocas gasosas. Aí, prosseguindo, nós temos aí, ao servirem de alimento aos consumidores, permitem aos elementos que voltem às cadeias alimentares novamente. Sem os decompositores, esses elementos ficam presos aos restos dos organismos e nunca seriam reutilizados. Assim, eles têm um papel indispensável no planeta. Observe ao lado o esquema do ciclo da matéria. Então, veja aí, que inicia com os produtores, né? O sol vai dar a luz solar que os produtores precisam para o processo da fotossíntese. Aí os produtores vão fornecer a matéria orgânica, né? E aí os consumidores vão consumir essa matéria orgânica. Depois os decompositores vão agir sobre essa matéria morta, e aí vai ser destinado ao solo, que vai dar novamente a matéria orgânica para os seres produtores. Então, é um ciclo aí, né, onde um precisa do outro. Então, sempre vai ter que haver essas trocas, né? Eu tenho um ser produtor que fabrica seu próprio alimento. Eu tenho seres consumidores que eles precisam de alimentos. Ele não tem como fabricar seu próprio alimento. Então, aí eu vou ter os consumidores primários, secundários, terciários. E para finalizar a cadeia, esse fluxo de energia, quando há uma matéria orgânica morta, aí entra os seres decompositores, que vão captar essa matéria inorgânica morta e depois devolve uma nova matéria orgânica, onde o solo vai captar esses nutrientes e leva
para os vegetais. E aí começa um novo ciclo na natureza, certo? Esse ciclo da matéria é constante, sempre vai ter o quê? O produtor, que são as plantas, os consumidores e, por último, os decompositores. Os decompositores, como já foi dito, é o último nível trófico da cadeia, onde ele vai fazer a limpeza do ambiente, Ele vai se alimentar da matéria orgânica morta e vai depois devolver ao ambiente, vai devolver ao solo nutrientes para que esse novo ciclo de matéria se inicie. Então, veja só, agora vamos exercitar um pouquinho. Vocês vão pegar a ficha de vocês e colocar na página 81, certo? Vai ter lá um texto falando sobre o que fazer com as compostagens, certo? É um tema também que vocês já viram, que é a questão da reutilização de cascas de frutas, de verduras, E que também tem o quê? Tem a minhoca, que age aí nesse espaço. Então, vamos lá. O principal objetivo da compostagem é reduzir a quantidade de resíduos sólidos que você produz. Se você reduzir os resíduos sólidos, poupará espaço nos depósitos do lixo municipais, fazendo com que seus impostos sejam reduzidos. O composto acabado tem a vantagem de ser útil fertilizante natural, sendo ambientalmente mais amigável do que os fertilizantes sintéticos. Então, o que é que ele está colocando aí para vocês? É que quando nós utilizamos cascas de verduras, de frutas, você põe para secar, então ali depois você transforma em adubo natural para as plantas. E isso é de grande importância, é uma coisa natural, é melhor do que fazer o uso desses adubos químicos produzidos em indústria, porque eles causam malefícios ao meio ambiente. Então, é de grande importância a gente poder praticar isso em nossa vida, no nosso dia a dia, Que isso aí vai diminuir a questão de quantidade de lixos, vai diminuir os resíduos orgânicos, E aí os governantes, já que vai gerar menos custo, poderá aproveitar o quê? Para gastar esse dinheiro, que se gasta com a coleta de lixo e para armazenar esses lixos, com oferecer outros serviços. Então, vocês podem muito bem fazer a separação desse lixo em casa, de frutas, de legumes, de frutas, para secar no sol, e depois você vai triturar essas cascas e colocar nas plantas, porque aí vai ser um adubo muito, muito rico em nutrientes. Então, nós temos aí na página 82, aqui foi o texto falando, sobre o que é fazer, como é fazer uma compostagem. E aí na página 82 foi lançado algumas perguntas. Nós temos aí na página 82, temos aí a primeira questão. Quais são os materiais necessários para realizar a compostagem? Então, como eu falei para vocês, são o quê? São as cascas de frutas, de verduras, certo? Então, temos aí, são os resíduos orgânicos, são folhas, gramas, tudo isso pode fazer parte da compostagem, A terra, que é a fonte do micro-organismo, água e ar, que é a fonte de oxigênio. Na letra B, tem aí, segundo o texto, o que os micro-organismos da terra fazem com os resíduos orgânicos, O que eles fazem? Eles decompõem em partes menores, que vai formar o humus, que é uma terra muito produtiva, e utilizada na agricultura para o desenvolvimento do plantio, certo? Na letra C, temos aí, ao adicionar resíduos orgânicos como folha, grama, restos de frutas e vegetais dos micro-organismos, aceleramos um processo que ocorre nas cadeias alimentares. Que processo é esse? É a decomposição da matéria, da matéria orgânica, aquela matéria morta, Se as folhas estão ali secas, se ali não tem mais nutrientes para que elas possam se desenvolver, houve o fechamento do ciclo de vida.
né? Que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. E aí os decompositores vão agir a partir daí da decomposição dessa matéria orgânica. Na letra D, os micro-organismos da Terra, que o texto cita, fazem parte de qual nível trófico das cadeias alimentares? São o que? Os decompositores, que faz parte do último nível trófico, são os decompositores que vão agir na matéria orgânica morta. Na letra E, os resíduos orgânicos degradados no processo de compostagem geram um fertilizante natural útil, que é adicionado a diferentes tipos de plantios, como as verduras e frutas. Que ciclo completamos ao utilizar esse composto como fertilizante ou adubo? Desenhe um esquema explicativo do ciclo da compostagem. Então, vocês vão observar o texto aí da página 81 e vão criar esse ciclo aí, que começa com o quê? Com as plantas, né? As partes, com as cascas de frutas e de verduras, né? Aí que vai fazer o quê? Vai haver o quê? Uma perca dessa matéria orgânica morta. Os decompositores vão agir e depois vai se tornar o adubo, né? Que é o humus, que é uma terra muito fértil para o desenvolvimento da agricultura. Certo? Finalizamos aqui nossa aula de ciências, explicações da atividade. Em breve voltaremos com uma nova aula.